Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano, Miranda Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021, quinta-feira, 27 de maio, segundo bimestre. Professor Maurício prosseguindo com as aulas de revisão geral de filosofia. Quero iniciar com uma frase de um escritor, de um pensador anônimo que dizia: mais um dia em nossa vida e menos um dia em nossa existência. Depois, qualquer dia desse, eu explico o significado desta frase a vocês. Então, que este nosso dia seja intenso, verdadeiro, pleno de alegria, de afeto, de coisas boas, ok? Então, vamos aos assuntos e questões de hoje da nossa matéria, ok? Então, revisão de filosofia. Vamos rolar aqui para a gente poder vislumbrar as questões de hoje. Na última aula, vocês responderam as 5 questões, primeiras questões do segundo bimestre, ok? Aqui está, da questão 1 à questão 5. Hoje, já assim de início, já vou mostrando a vocês as outras 5 questões que vocês vão responder, que vocês vão resolver hoje. São as seguintes. Questão 6, ok? Esta questão 6 trata daquele filósofo que trouxe para nós a tese dos dois mundos, a tese dualista de duas realidades, ou seja, de uma realidade representada ou dividida em 2 dimensões. Tá? Olha o que diz a questão. É no mundo subjetivo das ideias, das essências, que moram os seres totais e perfeitos. O amor, a sabedoria, a bondade, a beleza, etc. E no mundo físico, externo, das aparências, residem os seres incompletos, imperfeitos, limitados. E para ser realmente feliz, o homem tem que fazer essa travessia, essa passagem, esse caminho entre estes 2 mundos. Esta era a tese de qual destes filósofos aqui? Filósofos gregos. Ainda estamos revisando historicamente esta filosofia clássica, mas logo, logo passaremos para outras etapas históricas da filosofia, ok? Mas, enfim, então, analisem bem qual a resposta correta, repetindo, deste filósofo cuja filosofia era a filosofia das ideias, ok? E ele descrevia assim a sua tese. Muito bem. A questão 7. Em outubro de 2013, foi anunciado o Prêmio Nobel de Física ao britânico Peter Higgs e ao belga François Englert, pela descoberta de uma nova espécie de partícula subatômica, chamada bóson de Higgs, que seria responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares subatômicas, chamada também de a partícula de Deus. Para se ter uma ideia, sem ela não seriam formados os átomos, e o universo seria apenas um monte de partículas desordenadas, flutuando por aí. Essa nota científica da revista super interessante nos faz perceber a estreita relação que há entre a física moderna e a arché grega, teoria desenvolvida pelos filósofos pré-socráticos. Portanto, em que consistia essa teoria física cosmológica dos filósofos pré-socráticos? Aqui estão as alternativas, ok? Então, esta questão traz para nós essa comparação, essa analogia entre a física moderna e a cosmologia, e a física, portanto, grega, dos filósofos pré-socráticos gregos, ok? Esta é a questão 7, meus caros. Questão 8. Esta questão 8 traz um debate, um confronto filosófico entre
dois pensadores modernos, ok? Vamos estudá-los mais adiante. Mas esse debate, esse embate filosófico, já foi visto em questões anteriores, porque trata, inclusive em Platão, porque trata exatamente da questão entre razão e percepção sensorial, entre o intelecto humano e os sentidos humanos, a experiência, o conhecimento que vem da experiência dos sentidos. Então, cada um destes filósofos, e outros que vocês verão, tem esta posição, né, e entra em confronto com os demais por terem uma posição filosófica, não é, diretamente oposta, ok? Vejamos o enunciado, portanto, desta questão interessante. Diz aqui René Descartes: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, que é bom agir com prudência e nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Repetindo, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, que é bom agir com prudência e nunca se fiar, nunca confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. René Descartes, vocês sabem, se não sabem, saibam, portanto, filósofo racionalista. Portanto, ele afirma que a razão é a fonte exclusiva do conhecimento, do saber. Mas aqui nós temos outra posição. A posição de um filósofo que não é racionalista, ele é empirista. Portanto, ele não concorda, ele discorda veementemente da posição dos racionalistas sobre as fontes do conhecimento. E o que diz David Hume? Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. Se for possível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita, né, sobre, portanto, um enunciado não ter significado nenhum a partir, portanto, de uma ideia, né, racional sobre o conhecimento. Repetindo, sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão sensorial, concreta, né, material, deriva esta suposta ideia. Vejam aqui já implícita aqui a crítica deste pensador empirista sobre o pressuposto racionalista. E ele conclui: e se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso já servirá para confirmar nossa suspeita. Portanto, a questão prossegue, já fazendo então a indagação. Nos dois textos, os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos mesmos permite-nos concluir que Descartes e Hume, e aqui eu rolo para a gente ver as alternativas aqui estão, meus caros, analisem bem, e qual é a comparação que nos permite concluir, qual a conclusão que nos permite fazer a respeito da comparação destes dois pensadores, da análise crítica destes dois pensadores, ok? Questão 9. A questão 9 diz o enunciado. Sim, esta questão 9 já trata de um filósofo que até agora não falamos sobre ele, mas está aqui no módulo. Mais adiante vocês vão ver. Portanto, estamos falando do grande filósofo grego Aristóteles de Estagira, ok? Diz o enunciado da questão: é inegável a contribuição de Aristóteles para a filosofia ocidental. Conviveu com Platão, seu velho mestre, né, seu antigo mestre, durante 20 anos, mas se destacou pela amplitude de sua obra. Então, Aristóteles
Vejam o que é que Aristóteles defendia, qual era, portanto, as posições sobre o pensador admirável que foi Aristóteles. Repetindo a questão, é inegável a contribuição de Aristóteles para a filosofia ocidental. Conviveu com Platão durante 20 anos, mas se destacou pela amplitude, pela magnitude de sua obra. Então, Aristóteles, o que é que ele defendia? Portanto, qual a resposta correta aqui? Muito bem. E, finalmente, a questão 10. A questão 10 trata também de Aristóteles, claro. A felicidade, diz o enunciado da questão, é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Lá, Delfos é um portal que fica na entrada da cidade de Atenas, ok? E o que diz esse portal? O que é que está escrito nele? Está escrito o seguinte: das coisas a mais nobre é a mais justa. Era a melhor, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Repetindo esse enunciado, essa inscrição no portal de Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nós a identificamos como felicidade, segundo Aristóteles. Portanto, para ele, a felicidade, portanto, é a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. Aqui, né, dizendo diferente do portal de Delfos. Bom, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como, vamos ver as alternativas, a busca por bens materiais e títulos de nobreza. A felicidade é a plenitude espiritual e a sese pessoal, a sese, exercício, né? Exercício reflexivo, interior, meditação, não é? Pessoal. Letra C, a finalidade das ações e condutas humanas. Letra D, o conhecimento das verdades imutáveis e perfeitas. E a letra I, a alternativa I, a expressão do sucesso nos negócios, na reputação social e na vida pública. Portanto, repetindo esse enunciado aqui, o que é que ele pede? Pede que, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica a felicidade como sendo o quê? Então, uma destas alternativas é, portanto, a resposta correta, meus caros. Portanto, os assuntos, os temas destas questões estão, vocês vão encontrá-los neste modo, anteriormente a essa lista das questões, né? São 10 questões, já agora no segundo bimestre. Então, consultem o texto, leiam, analisem bem o texto, tanto antes das 10 questões, né? Como aqui está o segundo bimestre, os filósofos sofistas e o filósofo Platão de Atenas. Né? E após as 10 questões, vocês encontram mais textos, mais temas para vocês estudarem, para vocês lerem com toda a atenção, ok? Aqui está o texto, o capítulo que fala sobre Aristóteles, o mestre do pensamento lógico, e em seguida nós temos o terceiro e último período histórico da filosofia grega, que é o período helenístico, que traz as escolas filosóficas helenísticas ou as escolas filosóficas menores. Leiam o texto corretamente, ok? É isso, meus caros. Fiquem com essas questões, essas 5 questões. Próxima aula de filosofia, mais 5 questões teremos, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Muita saúde, ok? Se cuidem corretamente, nada de aglomeração. Fiquem em casa, usem máscaras ao sair, álcool gel, enfim.
A situação ainda estamos na fase vermelha, mas logo, logo, com fé em Deus, tudo vai amenizar, tudo vai voltar ao normal. Ok? Até amanhã na nossa aula de Sociologia. Obrigado a todos pela atenção carinhosa.